sobre a ação do vento e estabilidade global das estruturas de concreto. É um assunto pouco difundido, pouco falado em faculdades. Eu, particularmente, durante a minha graduação, nunca escutei falar em ação do vento ou estabilidade global, coeficiente γz, muito menos. Em todos os exercícios, em todas as atividades de cálculo de pilares, por exemplo, no enunciado estava escrito, né? Para a simplicidade do cálculo, para simplificar o cálculo da nossa estrutura, as ações do vento foram desprezadas. E nunca que a gente vai ficar preparado para dimensionar uma estrutura desprezando uma ação como essa, uma ação que é extremamente importante para o cálculo da nossa estrutura. Até porque ela não tem um comportamento vertical, somente com cargas verticais, cargas gravitacionais. A nossa estrutura sofre um deslocamento horizontal proveniente das ações horizontais e até mesmo das cargas verticais devido a imperfeições geométricas, devido ao desaprumo de estruturas. Então esse assunto, talvez pode ser que para você não seja o mais interessante, mas eu falo que ele é um dos mais importantes, um dos mais necessários para nós fazermos um dimensionamento da melhor forma possível, ok? E por isso, eu quero chamar a sua atenção para isso, para que a gente consiga entender esse cálculo de uma forma global, de uma forma que a gente realmente saia daqui tendo o máximo de aproveitamento quanto ao dimensionamento e conhecimento desse tipo de efeito na nossa estrutura, ok? Para começar, nós temos aqui as normas técnicas, onde nós buscamos, né, os parâmetros, as prescrições para realizar esse cálculo e essa análise de ação do vento e instabilidade global em estruturas de concreto. As duas normas que basicamente nós trabalhamos são as normas NBR 6118, 2014, e a NBR 6123, de 1988 até o momento. Quero chamar a atenção que essa norma, a NBR 1023, para o cálculo de ações do vento, ela está em processo de revisão. Então, pode ser que no próximo ano já ela entre em vigor, então é importante que você já tenha esse breve conhecimento, ok? Por enquanto, a norma que nós adotamos no nosso cálculo ainda é a NBR 1023, de 1988, ok? Após ela ser aprovada na revisão da norma, aí sim, nós devemos utilizar sempre a norma mais recente, ok? Enquanto ela não é aprovada, nós ainda utilizamos a de 88. Uma breve introdução aqui para você, e já começo com uma pergunta, né? Até quantos pavimentos eu preciso considerar a ação do vento? Será que na edificação de 1 ou 2 pavimentos, a ação do vento é tão importante que eu preciso considerá-la na minha estrutura? Essas duas perguntas que eu fiz para você são as perguntas que eu mais escuto falar quando eu abordo esse assunto com os meus alunos de ação do vento. Vinícius, quando que eu devo considerar a ação do vento? Na edificação de 3 pavimentos, 4 pavimentos, é realmente importante? E na edificação térrea, uma edificação de pequeno porte, carga ali é pequena, a casinha é bem pequena, 60, 80 metros quadrados, é realmente importante? Eu vou responder essa pergunta para você logo mais, dizendo e indicando o que a norma fala para a gente sobre esses critérios, ou sobre quando que nós devemos ou não considerar a ação do vento em estruturas, seja de concreto armado, metálicas, enfim, qualquer material. Mais especificamente, o que a NBR 1018 fala para a gente, ok? E basicamente, o que eu quero chamar para você aqui nessa introdução é que eu já abordei no início, né, onde eu falei com você que não é só as cargas verticais que atuam na estrutura, também existem as cargas horizontais que devem ser sempre consideradas. Eu não posso desprezar isso. A minha estrutura está ali, ela está estática, mas tem ações ali de todos os lados, tanto horizontais quanto verticais, as cargas gravitacionais devido ao peso próprio da estrutura, cargas permanentes, cargas acidentais, enfim, tudo isso somado às vinculações da estrutura, engastada, articulada, semirrígida, com ações horizontais devido ao vento e o próprio deslocamento horizontal na estrutura devido ao desaprumo, a imperfeições geométricas, as ações horizontais, esses deslocamentos, devem ser sempre consideradas. Eu não posso dimensionar uma estrutura imaginando que ela está sempre estática e indeslocável, até porque esse não é o comportamento real de uma estrutura. Ela vai ter seu deslocamento. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser médio, ou de pequeno ou grande magnitude, enfim. Por isso que a norma estabelece na tabela 13.3, se eu não me engano, os valores, né, os valores limites para deslocamentos horizontais de estruturas, tanto os horizontais quanto os verticais em vigas, por exemplo, que é o caso de flechas. Então, tem que ter esse conhecimento, saber exatamente como que isso funciona, o que tem que ser abordado, o que tem que ser pensado, quais os limites normativos quanto ao deslocamento. Uma das outras perguntas que vários alunos me fazem:
Vinícius, eu calculei aqui uma estrutura e ela teve aqui 1 centímetro de deslocamento. Como que eu faço para saber se isso é muito ou é pouco? Eu tenho que ter conhecimento da própria norma. O que ela fala para mim? Como que eu calculo esse deslocamento? Então é por isso que eu estou abordando com você logo aqui nessa introdução, para você saber onde você tem que buscar determinadas informações e não só fazer o cálculo em si. Então o nosso cálculo ele é embasado. Eu vou fazer um cálculo com você mostrando a própria NBR 1023, o que ela fala, o que ela deixa de falar, para assim a gente fazer um dimensionamento sabendo exatamente o que tem que ser feito, ok? Quando a gente fala aqui de deslocamentos horizontais, nós devemos entender que em algumas situações as estruturas elas podem ter uma rigidez suficiente para que possam absorver ou para que os efeitos, devido a esses deslocamentos, chamados efeitos de segunda ordem, podem ser desprezados. O que a norma fala sobre isso? Quando eu tenho uma estrutura, ela está ali verticalmente posicionada, e tem as ações horizontais. Quando ela sofre um deslocamento horizontal, significa que a sua estrutura, seja os pilares ou os próprios nós, as vinculações da estrutura, estão sofrendo um deslocamento. E quando essa estrutura está sofrendo deslocamento, significa que ela está sujeita a efeitos de segunda ordem. E esses efeitos de segunda ordem, basicamente, eles são subdivididos entre 3 categorias. Efeito de segunda ordem global, efeito de segunda ordem local e efeito de segunda ordem localizado. O efeito de segunda ordem global é um deslocamento horizontal que acontece nas extremidades do seu pilar, ou seja, na vinculação, nos apoios daquela estrutura ao longo de toda a prumada do seu pilar, pavimento por pavimento. Então, esses deslocamentos que acontecem nesses apoios, na vinculação da sua estrutura, são chamados efeitos globais de segunda ordem. Quando o deslocamento acontece no próprio pilar, entre os apoios, significa aí que eu tenho um efeito de segunda ordem local. E ele deve ser considerado sempre que houver necessidade, sempre que o meu cálculo exigir isso. E eu vou conseguir identificar se eu preciso considerar ou não os efeitos de segunda ordem, se a minha estrutura se enquadrar em em 2 tipos de categorias. Um desses 2 tipos. Ou a minha estrutura vai ser de nó fixo ou uma estrutura de nó móvel. E eu tenho 2 parâmetros principais para fazer essa avaliação, essa análise, que é o coeficiente γz e o parâmetro de instabilidade alfa. Porém, um detalhe sobre isso. O coeficiente γz, ele só é válido, a análise de estabilidade global pelo coeficiente γz só é válido para edificações acima de 4 pavimentos. Então, para eu fazer a análise de uma edificação de pequeno porte, de 4 pavimentos para baixo, o coeficiente γz não me atende. Então, vou precisar fazer um cálculo através do parâmetro de instabilidade alfa. Eu vou mostrar para você exatamente o cálculo disso, como que esse coeficiente é calculado e assim nós determinarmos qual que é o tipo de vinculação que nós vamos trabalhar. Por que isso é importante? Porque o efeito de segunda ordem vai ser calculado de acordo com o tipo de vinculação da minha estrutura. Se o meu parâmetro alfa for menor, por exemplo, que 0,4, você vai ver por que esse 0,4 significa que eu tenho uma estrutura de nó fixo. E em estruturas de nó fixo, o efeito de segunda ordem ele pode ser desconsiderado, até porque ele atinge uma magnitude de 10% do efeito de primeira ordem. Vinícius, o que basicamente são esses efeitos? O que é um efeito de primeira ordem? Como que a minha estrutura se comporta através aí de um efeito de primeira ou de segunda ordem? Como que tudo isso é na prática para eu conseguir visualizar, para eu conseguir enxergar isso? E aqui, onde eu falo de efeito de segunda ordem, efeito de primeira e segunda ordem, eu vou abordar com você exatamente isso que eu acabei de falar. Como definição, os esforços calculados a partir da geometria inicial da nossa estrutura, sem deformação, são chamados efeitos de primeira ordem, ou seja, quando eu faço o cálculo da minha estrutura, imaginando que ela não vai ter nenhum deslocamento, não vai ter qualquer deslocamento, somente sujeita à minha carga vertical. Aí, quando isso é dimensionado e pensado dessa forma, eu tenho a estrutura sujeita apenas a efeitos de primeira ordem. Agora, aqueles advindos da deformação da estrutura são chamados de efeitos de segunda ordem. Quando a minha estrutura está estática, significa ali que eu tenho apenas o efeito de primeira ordem. Agora, quando ela se deforma, aí significa que eu já tenho ali efeitos de segunda ordem na minha estrutura, que eu tenho que considerar esses efeitos de segunda ordem no meu dimensionamento. Detalhe, toda a estrutura, ela vai ter um deslocamento horizontal, ok? Sendo assim, os efeitos de segunda ordem que são advindos exatamente desse deslocamento horizontal, eles podem ou não ser considerados.
Se a minha estrutura for de nó fixo, significa que esses deslocamentos horizontais são tão pequenos que podem ser desprezados. E, por isso, os efeitos de segunda ordem durante o cálculo, a análise de estabilidade global, eles podem ser desprezados. Agora, se eu não tenho estrutura de nó fixo, mas uma de nó móvel, o deslocamento ele é maior, significa que esses efeitos de segunda ordem já são importantes. Eles já têm uma ordem de grandeza maior do que 10% dos efeitos de primeira ordem e, portanto, necessariamente eu tenho que considerar no cálculo dos meus esforços e para fazer análise da estabilidade global da minha estrutura, bem como a análise de imperfeições geométricas, deslocamentos horizontais devido ao desaprumo da minha estrutura, ok? Não é só calcular, eu tenho que entender como que isso funciona na prática, ok? Segundo a NBR 1018-2014, esses efeitos de segunda ordem podem ser subdivididos em 3 grupos, globais, locais e localizados. Sob a ação de cargas verticais e horizontais, os nós das estruturas se deslocam horizontalmente. Os esforços de segunda ordem, decorrentes desses deslocamentos, são chamados efeitos globais de segunda ordem. Exatamente o que eu falei para você, esse texto foi da própria norma, NBR 1018-2014. O item está aqui, eu sempre faço questão de colocar, para mostrar para você que não sou eu que estou inventando isso, e se você quiser, você pode abrir a sua norma, procurar esse item, você vai ler exatamente isso que eu estou mostrando para você, tá bom? E aqui nessa imagem, através dessa imagem ilustrativa, eu quis mostrar exatamente como que a estrutura se comporta, através de cada um desses efeitos, seja de primeira ordem ou de segunda ordem. Nessa primeira imagem, nós temos uma estrutura, por exemplo, um pilar, sujeita a uma carga vertical. Repare que aqui eu não tenho uma deformação. Se eu não tenho uma deformação, concorda que o meu momento fletor lá na base, onde que ela está engastada, vai ter um momento fletor muito menor do que eu tivesse um deslocamento? Pensa comigo, eu tenho aqui uma estrutura onde só tem uma carga vertical. Se eu mudo a minha estrutura, esse carregamento para um lado, eu vou ter uma distância. Força vezes distância, consequentemente eu vou ter uma rotação, um momento fletor lá na base muito maior. E se esse deslocamento, se essa força for muito grande, significa que o efeito, o momento lá na base, vai ser ainda maior. Então, por isso, em alguns casos, o efeito de segunda ordem pode ser desprezado ou é importante que ele seja considerado no seu dimensionamento, ok? Eu tenho alguns parâmetros para analisar isso. Como eu falei, coeficiente γz em edificações acima de 4 pavimentos e o nosso parâmetro de instabilidade alfa para edificações abaixo disso, para nós identificarmos se nós vamos trabalhar com estrutura de nó fixo ou de nó móvel, tá bom? E aqui, na segunda e na terceira imagem, nós já temos uma estrutura já sujeita a um deslocamento, né? A uma deformação, onde eu vou ter as ações, o deslocamento na estrutura e os efeitos sofridos por essa estrutura lá na sua base devido ao seu deslocamento. E mais aqui, na última imagem, repare que além da carga vertical, da carga P, existe a carga horizontal. Concorda que, quando eu somo o deslocamento proveniente de uma carga P mais um deslocamento proveniente de uma carga horizontal, maior vai ser esse deslocamento. Maior deslocamento, com aquela força incidindo ali na minha edificação, maiores são os esforços que acontecem lá na base da minha estrutura, que é onde ela está engastada, por exemplo, lá na fundação. Então, a minha estrutura ela vai ser dimensionada de acordo com essas aplicações. Agora, como eu falei, em alguns casos eu posso desprezar o efeito de segunda ordem, em outro caso, eu tenho que necessariamente considerar. Quando ele for pequeno, quando ele for desprezível, numa estrutura de nó fixo, onde o deslocamento horizontal é pequeno, aí sim não tem qualquer problema. Eu posso desprezar o efeito de segunda ordem para análise e cálculo da ação do vento, ok? Sendo assim, a ação do vento tem que ser sempre considerada. E eu vou mostrar para você o que a norma fala sobre isso. Eu tenho que considerar a ação do vento. Agora, o efeito de segunda ordem, para analisar a estabilidade global, imperfeição geométrica da minha estrutura, ele pode ser desprezado no cálculo desses esforços, onde eu vou chegar exatamente no valor, no cálculo estrutural daquela estrutura, devido ao deslocamento horizontal que teve, proveniente apenas das cargas verticais e desaprumo da minha estrutura, tá bom? Continuando mais aqui, eu separei um pouco mais aqui de texto, mas eu não vou chegar a abordar isso aqui com você, até porque é basicamente o que eu já falei, tá bom? Em todo caso, todo esse material
você vai receber ele na nossa quarta aula, que é uma aula bônus que eu decidi gravar e vai ser disponibilizado na próxima segunda-feira. Então fique muito atento nessa próxima aula, onde eu vou apresentar para você o meu melhor projeto. Então eu quero que você assista essa quarta aula, tá bom? Na próxima segunda-feira, onde eu vou disponibilizar esse material. E eu coloco todo esse texto aqui, porque você não vai ter essa aula aqui para sempre, né? Essas aulas vão ficar disponibilizadas para você até o próximo domingo. Então, você vai ter o final de semana para assistir novamente, né? Caso você já tenha assistido. Se alguém não assistiu, vão ter até domingo para assistir e colocar todo esse conteúdo em dia. Depois essa aula vai ficar indisponível. Porém, esse material vai ser enviado para você, você vai receber o acesso a ele e por isso eu coloco essas informações para você ter oportunidade de ler muita coisa do que eu estou falando para você, ok? E facilitar o seu estudo. Certinho? Continuando aqui, um próximo item conceitual que eu quero abordar com você é sobre os elementos estruturais para resistir à ação do vento. Por exemplo, os próprios pilares, as vigas e lajes, elas são elementos rígidos onde contribuem para resistir a esse deslocamento. Não significa que eu tenho uma estrutura composta por viga e pilar, sujeita à carga horizontal, que ela vai simplesmente tombar. Não é assim que funciona. Eu tenho elementos rígidos que podem muitas vezes ser o suficiente para absorver esses carregamentos, né, esses esforços horizontais, chamados aí de estruturas de contraventamento. Numa estrutura convencional, onde eu tenho pilares, vigas e lajes, quando eu faço uma concepção de uma estrutura aporticada, ou seja, pilares e vigas, significa ali que a própria estrutura já tem uma capacidade de contraventamento, onde ela tende a resistir muito bem aos seus esforços, às ações horizontais, aos deslocamentos, desde que esses elementos de contraventamento, no caso pilares, vigas, tenham rigidezes suficientes para absorver esse esforço da melhor forma possível. Agora, quando essa estrutura aporticada não possui essa rigidez, eu tenho que determinar alguns parâmetros e aplicar para reduzir o deslocamento em estruturas. Como que eu posso enrijecer uma estrutura? Eu posso enrijecer uma estrutura e atender requisitos de estabilidade global. Por exemplo, aumentando a seção de pilares, aumentando a altura de vigas, a vinculação, trocando a vinculação de articulada, em alguns casos, para vinculações engastada. Alguns consideram vinculação de superestrutura na fundação como rotulada. Eu recomendo considerar a vinculação sempre engastada, porque nós temos uma estrutura monolítica, onde toda a superestrutura, juntamente com a fundação, trabalha como um só. Se eu coloco a ligação da fundação como rotulada, é como se a minha superestrutura, laje, viga, pilar, estivesse se comportando de forma independente da minha fundação. Eu não recomendo isso. Então, se você utiliza isso no seu projeto, o que eu indico é você considerar sempre as fundações como sendo engastadas na sua superestrutura e tendo um melhor comportamento, um melhor desempenho para ela, tá bom? E, voltando aqui para o nosso dimensionamento, tá? É isso que eu queria mostrar para você nessa parte introdutória, nessa parte conceitual, até o ponto de nós começarmos já a parte mais prática dessa aula, que vai ser determinar a intensidade do vento em uma estrutura. Mas o que a norma fala para a gente quanto a isso? O que a norma fala sobre o cálculo da ação do vento? A NBR 618 de 2014 estabelece que os esforços devidos à ação do vento devem ser sempre considerados, devendo ser determinados de acordo com o prescrito na NBR 6123 de 88, forças devido ao vento em edificações. Novamente, essa norma está sendo revisada, então é importante que você acompanhe esse processo para assim, quando ela estiver já vigente, você utilizar a norma mais recente, tá bom? O que ela diz aqui para a gente, então? Que toda estrutura deve ter as suas ações do vento consideradas no seu dimensionamento, independente do seu porte. Em momento algum, ela fala de altura. Ter 3 pavimentos, aí eu tenho que desconsiderar, eu posso desconsiderar. Edificações de 7 pavimentos para cima, obrigatoriamente é necessário consideração do vento. Ela não fala isso. Ela fala que em toda estrutura devem ser consideradas as ações do vento. Devem ser sempre consideradas e fazer o cálculo prescrito ao que está na NBR 6123 de 88. E o que a NBR 6123 de 88 estabelece para a gente? Quais são os principais parâmetros? Primeiro, para eu calcular a minha ação do vento, eu tenho que primeiro fazer o cálculo da minha pressão de obstrução, ou chamada pressão dinâmica do vento. Ela me dá todo esse passo a passo, todas essas equações, todos esses coeficientes que você está vendo aqui na sua tela,
são prescrições da NBR 6123. Eu tenho apenas que seguir, de acordo com a minha edificação, o local onde que ela vai ser construída, o tipo de terreno, se é um terreno plano, acidentado, se vai ser um morro, se está em aclive ou declive, enfim. Ela me dá todo esse parâmetro. A edificação, quais são as larguras da edificação, eu tenho que fazer esse cálculo de acordo com a altura e as larguras horizontais em planta da minha edificação, ela me dá todo esse passo a passo, ela me dá as informações necessárias para fazer esse dimensionamento. Então, além da pressão dinâmica, da pressão de obstrução, que é calculada com essa equação aqui abaixo, 0,613, né? 0,613 vezes VK ao quadrado. Quem que é o VK? Velocidade característica do vento, analisada em função do local da edificação, do tipo de terreno, plano, em aclive, morro, da altura da edificação e rugosidade do terreno. Qual categoria de rugosidade que a minha estrutura se enquadra? Nós vamos aprender a identificar isso através da norma. Tipo e altura dos obstáculos na vizinhança da edificação. Para que isso serve? Eu estou executando aqui uma estrutura que está bem aqui, vai ser a minha edificação. Tem 5 pavimentos. Do lado dela, só tem a edificação térrea de um pavimento. Concorda que a ação do vento vai ser mais incidente, já que a minha edificação é mais alta do que as outras? Então, para calcular essa ação do vento, nós calculamos de acordo com o vento de alta ou de baixa intensidade. Um vento de alta turbulência ou um vento de baixa turbulência. E para enquadrar a minha estrutura, se é considerado um vento de alta ou de baixa turbulência, eu tenho que ter conhecimento sobre a minha vizinhança, sobre as edificações que estão em volta da edificação que eu estou calculando a ação do vento, ok? E da finalidade da edificação, obviamente, se é um hospital, se é uma residência, uma indústria, um comércio, etc. Para o cálculo dessa velocidade característica, nós precisamos da velocidade básica do vento, fator topográfico, fator de rugosidade do terreno e fator estatístico. Por que eu estou mostrando para você dessa forma, tão detalhado? Essa imagem, para quem utiliza o CPCAD, já conhece ela, né? Até porque lá dentro do software essa imagem aparece para a gente, para nós estabelecermos lá qual que é a velocidade básica que nós vamos considerar lá na região onde o projeto está sendo dimensionado. Por exemplo, nessa faixa aqui, que aparece em azul e verde, nós temos uma velocidade básica característica igual a 30 metros por segundo. Esse mapa ele é chamado de mapas de isopletas, ou mapa eólico do Brasil. Para cada faixa, aqui para cada região, eu tenho uma velocidade básica característica, uma velocidade básica para cada uma dessas regiões, que é considerada de acordo com a norma. E lá nos softwares, tanto o CPCAD quanto o EBERIC, a única coisa que nós fazemos, eu vou abrir aquela de novo, é o seguinte, é vir aqui na região, eu estou aqui em Minas Gerais, estou aqui mais ou menos nesse ponto aqui onde o meu mouse está aparecendo, na região azul, então por isso ali, nessa região, o vento é 30 metros por segundo. Eu vou lá no software, coloco 30 metros por segundo. Mas de onde que saiu isso? Por que existe esse valor aí? Quais os critérios que a norma utiliza para fazer esse cálculo? Através de quê? Qual embasamento que ela utiliza para fazer essa consideração? Mas 30 metros por segundo é muita coisa, não é não? Agora, vou considerar 30 metros por segundo, em qual situação que isso vai ocorrer aqui na minha região? Talvez aí na sua região, na sua cidade, o vento aí normalmente, em dias comuns, chega a dar ordem de 9 metros por segundo. Aí vou considerar 30 metros por segundo. Aí isso aí, a minha edificação vai ser muito mais robusta. Vamos entender o que a norma fala sobre isso? Vamos entender como que é feito esse cálculo? E quais os fatores de correção para corrigir o meu cálculo dessa velocidade básica? E assim eu ter um cálculo mais próximo do real para a velocidade característica do meu vento? Vamos lá? O que a norma fala? A velocidade básica do vento é admitido que o vento pode soprar de qualquer direção horizontal. É dada um gráfico de isopletas que é isso que eu mostrei para você. Ou seja, ele vai vir de qualquer direção, eu não sei qual a direção que o vento vem. Então ele é considerado em toda a edificação, em todos os lados da minha edificação. Primeiro parâmetro para calcular essa velocidade básica. Velocidade básica de uma rajada de 3 segundos, ou seja, é considerado uma rajada de vento durante 3 segundos na nossa edificação. Qual o período de retorno dessa rajada? 50 anos, ou seja, vai acontecer isso a cada 50 anos. Qual a probabilidade de ser excedida pelo menos uma vez esse período de retorno? Podendo, por exemplo, em 10 anos, 5 anos, qual a probabilidade disso? A norma fala em 63%. Essas informações que vocês estão vendo aqui, lá no EBERIC, nós vamos ver isso. Ele mostra exatamente isso para a gente. Ele pede para que a gente configure isso.
E os valores padrões do EBERIC são diferentes. Ele é muito mais precavido, ele é muito mais, como que eu posso dizer, sensato talvez, né? Ou mais conservador. Acho que a palavra conservador se enquadra mais com o EBERIC. Ele considera valores um pouco diferentes disso, valores um pouco maiores, indicando aí que a probabilidade de recorrência desse evento é maior do que o que a própria norma indica. Ou seja, ele vai muito mais a favor da segurança do que a própria norma. Aí você pode estar fazendo um projeto antieconômico sem saber ou sendo negligente, porque você não buscou saber essas informações, ok? A altura da edificação que ele considera, 10 metros de altura. E se eu considero uma edificação aí mais baixa, uma edificação de 3, 4 metros de altura, um sobrado que vai ter 6 metros de alguma coisa de altura. Os valores aqui correspondem, esses valores básicos, será que ele não está considerando aqui valores muito acima do que a própria edificação que eu vou dimensionar? Uma edificação térrea ou de 2 pavimentos? Sim. Se eu considero exatamente somente isso, vai ter um projeto mais superdimensionado ou antieconômico. Olha o que ele considera para a gente também. Um terreno plano, em campo aberto e sem obstruções. Se eu tenho somente uma edificação, um terreno plano, onde não tem nenhum obstáculo, o vento vai vir cheio na minha edificação. E se na minha edificação térrea já tem edificações vizinhas, concorda que o vento não vai atingir em cheio a minha edificação? Sendo assim, as ações do vento nesse tipo de edificação vão ser de baixa intensidade e pode ser que eu desprezando isso, essas ações do vento, não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? Ou que vai afetar negativamente o comportamento da minha estrutura? Pode ser. E é por isso que a norma não considera apenas o cálculo da velocidade básica. Por isso que tem os coeficientes S1, S2 e S3. Fator topográfico, que vai depender do plano, né, do meu terreno, do tipo do meu terreno, se é plano ou se é acidentado. Fator de rugosidade do meu terreno, em qual categoria se enquadra a minha edificação. Se eu tenho ali obstáculos, se eu tenho ali uma edificação realmente num campo aberto, isso aí vai ser considerado para o cálculo da ação do vento e corrigir essa velocidade básica que ele indica para a gente nesse mapa eólico, no mapa de isopletas aqui do Brasil, tá bom? E por fim, o fator estatístico, que depende do tipo de edificação, se é uma edificação residencial, hospitalar, se é uma indústria, e por isso que todo esse cálculo de ação do vento ele deve ser considerado desses parâmetros, porque ele só é feito através da edificação real que você está dimensionando, ok? O parâmetro para calcular a velocidade básica é esse, numa pior situação possível, ok? Porém, eu posso corrigir e ter um valor mais próximo do real para a minha edificação, desde que eu saiba como fazer isso, desde que eu saiba pensar nesse critério, ok? Depois que eu calculo a minha velocidade característica, né, de acordo com os fatores topográfico, de rugosidade e estatístico, bem como com a velocidade básica na região onde eu estou dimensionando, eu preciso calcular a força de arrasto. O que é a força de arrasto? A força de arrasto é justamente a força do vento incidente ali na minha edificação. E olha o que eu vou precisar. Do valor de quê? Quem que é o quê? A minha pressão dinâmica, né, a minha pressão de obstrução do vento. A que é a área frontal efetiva da minha edificação para cada pavimento da minha edificação. E o CA. O CA é um dos principais parâmetros para calcular essa força do vento, que é justamente o coeficiente de arrasto. E esse coeficiente de arrasto ele é usado na avaliação da força global da minha estrutura, a força de arrasto, sendo determinado conforme o item 6.3 da NBR 6123. Então, se você abrir a sua norma 6.3, no item 6.3 da própria NBR 6123, corrigindo aqui, né, no texto, o estagiário deu mole aqui, você vai ver exatamente essas informações e todo esse procedimento para o cálculo da ação do vento, ok? Ou, pelo menos ali, do cálculo do coeficiente de arrasto. Essas informações que você está vendo aqui, elas estão organizadas, tá? A NBR 1023 de 88, ela tem aproximadamente 66 páginas. Então, eu tenho que ler basicamente a norma inteira para organizar isso aqui para você, didaticamente, para a gente seguir um passo a passo. Então, agora, através do cálculo do coeficiente de arrasto, eu já vou ter todas as informações necessárias para calcular a minha força do vento. E como que é feito esse cálculo do coeficiente de arrasto? Primeiro, qual que é o tipo da minha edificação, a finalidade dela, onde ela se encontra? Ela está ali localizada, próxima a edificações ou na localidade onde já tem várias edificações existentes?
ou realmente ali é num loteamento onde não tem nada, uma situação de campo aberto, onde a ação do vento vai ser incidente ali na minha edificação. Eu tenho que conhecer a minha vizinhança, a região da minha estrutura, ok? Onde ela vai ser edificada, para que assim eu consiga calcular esse coeficiente de arrasto. Até porque tem duas diferenças aí no cálculo. Porque o meu vento, a minha força de arrasto, ele vai ser calculado considerando um vento de baixa ou de alta turbulência. Eu só tenho parâmetro para isso se eu conhecer exatamente as informações, se eu ter conhecimento sobre a localidade de onde a minha estrutura será executada, ok? Mas aqui embaixo nós temos uma atividade, uma aplicação prática, que eu quero mostrar para você, esse passo a passo, obviamente, né? Detalhadamente, mas de uma forma bem objetiva. Até porque as contas aqui estão feitas, eu quero mais uma vez que você confira e se por algum motivo tiver algum erro aqui, deixe nos comentários me alertando quanto aos valores, né, que eu encontrei no meu dimensionamento. Nessa planta, né, nessa aplicação prática, eu trouxe para você uma planta baixa, ok? Onde eu tenho aqui 12 pilares, tenho aqui 7 vigas, viga V1, viga V12, com as dimensões e aqui as nossas lajes, ok? As 6 lajes, os comprimentos desses vãos, comprimento teórico, tá bom? Em relação aos eixos das vigas, tá certo? Eu vou explicar para você como que é calculado essas dimensões, quais as dimensões que nós vamos considerar no nosso cálculo. Mas, basicamente, essa é a nossa planta baixa que será considerada no nosso dimensionamento, tá? Nosso cálculo de ação do vento. E aqui, um corte dessa edificação, tranquilo? Aqui nesse corte você consegue ver o baldrame, o nível do térreo, do primeiro pavimento, e aqui a cobertura, bem como a altura total da nossa edificação. 3,10 metros de pé esquerdo, 6,20 metros no total, ok? A altura total da nossa edificação. Depois que você entender como isso é feito, você vai conseguir fazer para toda e qualquer edificação, fazer o cálculo para qualquer edificação aí. Algumas informações importantes para essa estrutura. O que se pede? Calcular a ação do vento incidindo a maior dimensão do sobrado, edificação de 2 pavimentos. Ou seja, eu vou calcular a minha ação do vento no sentido de maior dimensão, ou seja, onde o vento vai ser calculado, né, ou vai ser com a maior intensidade. Por que eu vou fazer somente nessa dimensão? Porque eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que você calcule, com base no que nós vamos ver aqui nessa aula, o vento na outra dimensão do pilar, aliás, da estrutura, ok? Eu vou calcular o vento na pior situação, né? Onde eu tenho uma largura de faixa maior, e você vai calcular onde ele tem uma magnitude menor, na outra largura de faixa da nossa edificação. Esse é um desafio que eu quero fazer para você, ok? Gostaria muito que você aceitasse, até porque quando você praticar, quando você aplicar isso, você vai ter um aproveitamento, um aprendizado muito grande, tá bom? Então fica aí o desafio. Como eu disse, continuando, nós vamos calcular a ação do vento, incidindo aí na maior dimensão da nossa edificação, de 2 pavimentos, ilustrado na figura acima, admitindo que ele esteja localizado na região de Belo Horizonte. O que eu faço com essa informação? Determino velocidade básica da minha edificação, em local de terreno plano e bairro residencial densamente habitado, ou seja, até aqui no corte, né, de acordo com o alinhamento das minhas fundações, da base delas, eu já tenho ali um terreno plano. Eu vou determinar, através do meu tipo do terreno, o fator, não é isso? O fator S1, que é justamente, que leva em consideração o terreno da nossa edificação. O que eu faço com a informação da região de Belo Horizonte? Determino a velocidade básica do vento. Eu tenho que saber onde que a minha edificação vai ser executada, ok? E densamente habitado indica que próximo à minha edificação existem outras edificações. Então, meu vento ali pode ser que tenha alguns obstáculos. Pode ser não, né? De acordo com esse enunciado, vão ter obstáculos ali para dificultar a passagem do vento. Se vai dificultar a passagem do vento, eu já indico aí para você que o vento vai ser calculado com o vento de alta turbulência, ok? Entendido aqui o enunciado, certinho? Com as informações que nós temos, nós começamos o cálculo primeiro da velocidade básica do vento. De acordo com o mapa de isopletas do Brasil, vamos ver aqui no mapa? Olha aqui no mapa, aqui em Minas Gerais,
praticamente Minas Gerais inteiro tem um vento aqui considerado, né, da ordem de 30 metros por segundo, velocidade básica, nas regiões azul e verde, como você pode observar. Na extremidade dessas linhas, que aparece aí uma espessura mais grossa, né, preta, 30 metros por segundo. Então, foi por isso que aqui no cálculo da ação do vento foi considerado a velocidade básica de 30 metros por segundo, ok? De acordo com o mapa de isopletas do Brasil. O meu fator topográfico, que é o fator S1, que eu acabei de falar com você encontra ele no item 5.2 da NBR 6123 de 88. E aqui tem o meu anexo, que eu quero abrir com você. E aqui, no item 5.5, se eu não me engano está na página 5, olha ela aqui. Aqui na página 5, olha o que ele fala para a gente. Olha o que a norma fala. Fator topográfico S1. O fator topográfico S1 leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo. Em terreno plano, que é o caso dessa nossa atividade prática, ou fracamente acidentado, S1 é igual a 1. Em taludes e morros, eu tenho que calcular um ângulo de inclinação daquele talude. Logicamente, vou precisar de um levantamento topográfico para me dar esse ângulo, ok? E assim, eu calcular o valor de S1, sempre que eu tiver uma região de talude e morro para executar e fazer o projeto da minha edificação. Em terreno plano, S1, e por isso nosso valor, o nosso fator topográfico, foi considerado igual a 1. O segundo fator, o fator de rugosidade, ele leva em consideração a rugosidade do terreno, as dimensões da edificação e a altura do nível geral do meu terreno. Exemplo, eu tenho uma edificação que você viu ali, que tem pouco mais de 16 metros em uma largura, na vertical, vista em planta da minha edificação, e pouco mais de 7 metros na outra dimensão, horizontalmente, vista de planta. Essas dimensões é muito importante para eu calcular exatamente e determinar o meu fator de rugosidade, que eu vou precisar dessa informação, bem como a altura, que você viu lá no corte, tem uma altura de pouco mais de 6 metros, totalizando 6,20 metros, de forma precisa, né, exata, e assim eu calculo o meu fator de rugosidade. Onde que eu calculo isso? Olha o que eu disse aqui para você, ó. Vê tabela 1 e 2 da NBR 6123 de 88, item 5.3.1 também. Então, novamente, aqui na norma, vou mostrar para você entender como que é feito esse cálculo, tá bom? 5.3, cadê ele aqui? Rugosidade do meu terreno. Olha aqui. A rugosidade do meu terreno vai levar em consideração 5 categorias. E para cada uma dessas categorias, eu tenho uma edificação que corresponde a ela, ou uma edificação que não corresponde a uma dessas categorias, ou a várias delas. Categoria 1, superfície lisa, de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. A minha edificação, que está lá em Belo Horizonte, numa região densamente habitada, num terreno plano, se enquadra nessa categoria? Numa região de mar calmo, lagos e rios? Quem dera Belo Horizonte tivesse o mar, não é isso? Mas significa que a categoria 1 não é a que melhor se enquadra na minha edificação. Eu tenho que ler e interpretar cada uma dessas categorias. A grande vantagem da norma é que ela nos dá exemplo, ela nos dá aqui, ó, algumas situações onde essa categoria se enquadra ou não. Isso aqui é muito importante para a gente, para determinar justamente essa categoria de rugosidade, ok? Sendo mais direto e mais objetivo com você, a categoria que se enquadra aqui nessa atividade é a categoria 4. Vamos ler? Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial e urbanizada. Zonas de parques e bosques, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades. Nós estamos em Belo Horizonte e já foi indicado lá que era uma região densamente habitada. Então, já para matar isso, nós estamos trabalhando aqui na edificação com a categoria 4, onde a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. A nossa edificação tem 6,20 metros. Se a gente considerasse ali a torre da caixa d'água, poderia ser uns 2 ou 3 metros a mais. Então, se eu tenho mais edificações naquele porte, a cota média está dentro aqui de uma edificação ou de uma região, né, de um bairro, onde tem edificações de ter 2 pavimentos, por exemplo, tá bom?
E a categoria 5 ali, uma outra categoria, mas nós já vimos que a categoria 4 é a que melhor se encaixa no cálculo, né, na consideração do fator de rugosidade. E mais aqui embaixo, nós vamos precisar, através das dimensões da nossa edificação, determinar qual que é a classe que ela se enquadra, se é classe A, classe B ou classe C. A nossa edificação possui dimensões da ordem de 16,80 na maior dimensão dela, 7,60 na menor dimensão dela e uma altura de 6,60 metros, de acordo com a planta baixa que você viu, né, que eu mostrei para você. E olha o que ela fala aqui na classe A. Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação, toda a edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. Nenhuma das três dimensões da nossa edificação excederam 20 metros. Eu tive 16,8, 7,6 e 6,20. Ou seja, a classe que eu vou considerar para o meu fator de rugosidade, que envolve a característica da minha edificação, as dimensões da minha edificação, será a classe A. Posso desconsiderar a classe B e classe C? Totalmente, porque classe B é para edificações que estão com alguma dimensão entre 20 a 50 metros e a classe C para uma edificação onde qualquer uma das dimensões excederam 50 metros, tá bom? Seja a sua altura, seja os seus comprimentos, as suas dimensões horizontais. Através dessas informações, olha o que eu tenho que calcular. O meu fator S2, através dessa equação. O valor de B, o valor de FR, o valor de Z e o valor de P. Quem são esses valores? O Z é a altura da nossa edificação a partir do nível do nosso terreno. A partir do nível 0 até o topo da nossa edificação. Os valores de FR, de P e B são parâmetros calculados através da tabela 1. Não calculados, mas encontrados de acordo com a nossa classe. Por exemplo, nós vimos que nós estamos na classe A. A categoria de rugosidade foi categoria 4. Então, os valores de B e P, de acordo aqui com a classe A, são da ordem de 0,86 e 0,12. O FR, o parâmetro FR, ele é sempre considerado para a categoria 2, independente da sua categoria de rugosidade considerada. Por quê? Porque é o único valor de FR na tabela, ok? Simplesmente por isso. E FR no valor de 1. O que eu faço? Com esses valores, com esses parâmetros, basta eu calcular o meu fator de rugosidade para as alturas da minha edificação. Eu tenho aqui o nível térreo, eu tenho um pavimento, o primeiro pavimento, e tem a sua cobertura, que você viu lá no nosso corte. O primeiro pavimento está a altura de 3,10 metros. Então, vou calcular um S2 para a altura de 3,10 metros. O outro pavimento, né, que é a cobertura, está a uma altura de 6,20 metros. Então, preciso calcular um novo S2 para a altura de 6,20, porque a minha ação do vento ela é considerada de baixo para cima, ok? E eu tenho que considerá-la a partir de cada ponto ali da minha edificação, de cada lance do meu pilar, certinho? Se eu tiver 10 pavimentos, em cada altura, em cada lance do meu pavimento, eu tenho que calcular o meu S2 e a minha força de arrasto. Substituindo os valores encontrados por meio da tabela, nós temos que S2 para uma altura de 3,10 metros foi da ordem de 0,75, valor adimensional, tá bom? Sem unidade. E um S2 para uma altura de 6,20 metros, calculado no valor de 0,81. Calculado o valor de S2, o último parâmetro para calcular a minha velocidade característica é o fator estatístico. O fator estatístico leva em conta o grau de segurança requerido e a vida útil da minha edificação em função do seu tipo e ocupação, obtido na tabela 3 da NBR 6123 de 88. O que essa tabela 3 fala para a gente? Vamos ver aqui? Na tabela 3, olha só, deixa eu vir aqui um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais rápido. Achei. Vou dar um zoom para você ler juntamente aí comigo. Tabela 3, valores mínimos do fator estatístico, S3. Descrição e aqui o grupo. Eu vou procurar para a minha edificação, edificação residencial. Olha aqui no grupo 2. Edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação. Olha o fator S3, igual a 1, ok? De acordo com a finalidade de ocupação da minha edificação.
Grupo 2, fator S3 para edificações residenciais igual a 1. Sempre, Vinícius, sempre que a sua edificação for residencial, sim, residencial, comercial, hotéis, industriais que você viu ali naquela tabela. E por isso, meu S3 igual a 1. Tá fácil calcular a velocidade básica do vento, né? Aliás, a característica, para a altura de 3,10 metros, substituindo a minha velocidade básica de 30 metros por segundo, S1 igual a 1, S2, 0,75 para a altura de 3,10 metros, fator estatístico igual a 1, eu tive uma velocidade básica ali, uma velocidade característica do vento de 22,50 metros por segundo. Ou seja, quando você atribui no software a velocidade de 30, 40 metros por segundo, essa velocidade básica, ele não vai considerar, ou pelo menos não deve considerar, aquele valor para calcular a força do vento, mas sim um valor corrigido, ok? De acordo com as características da sua edificação, obtidas através dos fatores S1, S2 e S3. Então, para o seu cálculo, para o seu dimensionamento, essa vai ser a velocidade característica, né, que será considerado, ok? Boa redução, né, em relação à velocidade básica de 30 metros por segundo. Depois que eu tenho aí o valor da minha velocidade característica, eu estou pronto para calcular a minha pressão de obstrução. Lembra qual que é o valor dela? O que a norma fala para a gente? 0,613 vezes velocidade característica ao quadrado. Olha só, para a altura de 3,10 metros, a minha velocidade característica de 22,50 ao quadrado vezes 0,613. 310,33 newtons por metro quadrado. A minha pressão dinâmica, a minha pressão de obstrução, 0,310 kN por metro quadrado para a altura de 3,10 metros. Para a altura de 6,20 metros, substituindo a velocidade característica por 24,30, que foi o valor calculado anteriormente, tivemos aqui em quilonewton por metro quadrado a pressão dinâmica do vento igual a 0,362. Calculei a pressão dinâmica, agora eu estou pronto para calcular o meu coeficiente de arrasto e, posteriormente, a minha força de arrasto, ok? Primeiro aqui pelo coeficiente de arrasto, sem ele eu não consigo calcular a força de arrasto, e eu quero explicar para você como que isso funciona. Primeiro, como que eu considero a meu coeficiente de arrasto? Através de quê? Quais os parâmetros? Eu vou precisar basicamente de 3 dimensões. Essas 3 dimensões vocês vão encontrar exatamente na planta de forma da sua edificação e também no seu corte ou na sua fachada, porque eu vou precisar das larguras de faixa em X e em Y e também da altura da minha edificação. Todo o cálculo do coeficiente de arrasto ele é calculado com base nas larguras de faixa em X e em Y, de acordo com o que você enxerga em planta, ok? Então, se eu tenho a minha planta com essa orientação, eu tenho em X uma largura de faixa de 3,70 metros mais 3,70 metros. Vou dar um detalhe para você sobre isso. E aqui na vertical, em Y, 6,20, 4,20, 6,20. Existem duas formas para a gente calcular o nosso coeficiente de arrasto através dessas larguras de faixas. A primeira, a partir do centro de gravidade, não das vigas, mas dos pilares, ok? Então, se eu tenho aqui pilares de 20 centímetros, vou colocar aqui na dimensão menor, em X, P1, P2 e P3, correto? Essas cotas que você está vendo, de 3,70 entre os pilares P1, P2 e P3, elas foram cotadas a partir do eixo da viga. Então, eu tenho que pegar os pilares, correto? Então, o que eu faço? As minhas vigas aqui, V5 e V7, elas têm 20 centímetros, a mesma espessura do pilar, ou seja, coincidiu com o eixo do meu pilar. Então, o comprimento efetivo aqui para a calculação do vento, o coeficiente de arrasto, vai ser exatamente esse. Porém, aqui na vertical, repare que está pegando o eixo da viga, e essa viga V1 e a viga V4 tem uma dimensão menor, tem 12 centímetros de largura. Então, é como se eu tivesse aqui 6,20 mais 4,20 mais 6,20, eu vou ter aqui somando 16,60 a partir do centro de gravidade aqui das minhas vigas, correto? Se eu considero o total, pensa comigo aqui, ó, se eu tenho que considerar o eixo do pilar, eu vou somar tudo, 16,60 até a borda final aqui dessa viga. Então, vou somar 16,60 mais 6 centímetros, que é a metade para cima da viga V1, mais 6 centímetros, que é a metade
da viga de 12 centímetros, a viga V4. 16,60 mais 6 mais 6, eu vou ter uma largura aqui de 16,72. Se eu desconto a largura do meu pilar, metade dela, 16,72 menos a metade do meu pilar, de 20 mais 10 centímetros, eu vou pegar 16,72 menos 10. Aí eu trouxe essa cota para o eixo do pilar. Tive 16,62. E aqui embaixo eu vou diminuir mais 10 centímetros até chegar no eixo desse pilar. 16,62 menos 10, 16,52. Ou seja, eu vou calcular o meu coeficiente de arrasto a partir do centro de gravidade dos pilares em cada uma das direções estudadas, direções de análise. Vinícius, tem necessariamente que fazer exatamente assim que você está mostrando para mim? Eu, particularmente, não faço. Eu prefiro pegar a dimensão cheia, a dimensão de fora a fora da minha projeção. Ou seja, da extremidade desse pilar P1 até a extremidade aqui inferior do pilar P4. Da extremidade esquerda do pilar P1 até a extremidade direita do pilar P3. Ok? Ou seja, 16,72 na vertical e 7,60 na horizontal. E por isso, aqui no nosso dimensionamento, foi o que eu considerei. O L1, que é a minha dimensão principal, né, no caso do eixo a 0 grau, eu vou explicar isso para você, 16,72 e L2, 7,60. Tranquilo? E a altura da minha edificação, a partir do nível do terreno, do nível 0, 6,60 metros. Através dessas informações, eu montei aqui uma tabela onde eu fiz o cálculo desse coeficiente de arrasto. Lembrando que a nossa edificação está localizada numa região densamente habitada, ou seja, tem edificações próximas a ela que vão atrapalhar a ação do vento. E por isso, como eu tenho obstáculos, eu considero para cálculo do vento o vento de alta turbulência. O vento ele é calculado nos dois eixos, tanto aqui um vento cortando o eixo X, um vento a 0 grau, e um vento cortando o eixo Y, que é um vento no eixo de 90 graus. Tranquilo? Eu vou fazer o cálculo aqui com você através do eixo, né, da dimensão principal da minha edificação. Eu falo principal, que é o eixo onde vai ter a maior ação do vento, onde o vento vai ter uma dimensão, uma proporção muito maior do que na menor dimensão. Então, tem que analisar o eixo X. Quando o vento passa por X, ele vai atingir justamente aquela largura de 16,72 metros. É onde o vento vai atingir com a maior intensidade. É o cálculo que nós vamos fazer. Porém, eu já calculei aqui para você o vento na outra dimensão, ok? Onde eu tenho ali a largura de faixa menor, de 7,60 metros. Vou explicar como que é feito esse cálculo, passo a passo, e quando você for calcular o seu coeficiente de arrasto, você comparar com o cálculo que você fizer no desafio que eu te propus, tá bom? Primeiro, a maior dimensão da minha edificação frontal, 16,80, correto? Aliás, é 16,72, tá bom? Tem que corrigir isso aqui, depois você vai receber o material corrigido, ok? E aqui o 7,60 tem aqui o L2. A altura da minha edificação, 6,60 metros. Já corrigindo aí, anota aí comigo, eu tenho que, para calcular o meu coeficiente de arrasto, ter o cálculo de duas relações, L1 sobre L2 e H sobre L1. No momento do meu cálculo a 0 grau, eu tenho que entender que o meu L1 é sempre a dimensão perpendicular ao eixo estudado. Se eu estou analisando o vento a 0 grau, em X, o meu L1 vai ser a dimensão perpendicular a ela, que vista de planta nós vimos que tem 16,72. Quando eu calculo o vento no eixo Y, a 90 graus, o meu L1 é a dimensão perpendicular ao eixo estudado. E por isso você pode observar aqui no vento a 90 graus, que L1 e L2 trocou de posição em relação ao vento a 0 graus no eixo X da nossa edificação, tá bom? E a relação H sobre L1, a altura da minha edificação sobre a largura considerada em L1, no caso, 16,72. Calculando aí com você, eu tenho 16, L1 sobre L2, 16,72, dividido por 7,60. 2,2, redondo, cravado. Com o valor aqui que estava alterado, deu 2,21, então não vai ter diferença para a gente, você vai ver isso lá no ábaco. H sobre L1, 6,2, dividido por 16,72, 0,37. Os valores são aqui arredondados, então não teve diferença aqui para a gente, ok? O que eu faço com esses valores? Como o vento é considerado de alta turbulência,
eu vou analisar de acordo com a norma exatamente esse coeficiente, o coeficiente de arrasto, por meio do ábaco que está lá na figura 5, se eu não me engano, na página 24 da NBR 6118, 6123 de 88, tá bom? Essa tabela, esse ábaco, é considerando o vento de alta turbulência, onde eu tenho edificações próximas àquela que eu estou dimensionando, que eu estou calculando, certinho? O meu L1 sobre L2, nós encontramos o valor de quanto? 2,2. Porém, o valor de H sobre L1 foi de 0,37. Observa que nessa tabela, nós encontramos aqui um valor mínimo de H sobre L1 de 0,5. É como se o valor de 0,37 de H sobre L1 da nossa edificação estivesse aqui embaixo, tranquilo? Ou seja, eu vou calcular o meu coeficiente de arrasto através do menor valor disponível aqui nessa tabela, 0,5. 2,2, aproximadamente aqui, 0,99 ou 1. No olhômetro, eu calculei aqui e considerei esse valor que eu encontrei aproximadamente aqui no olhômetro. Vinícius, tem como calcular o coeficiente de arrasto de outra forma que não seja no olhômetro? Tem. Existem dois aplicativos que eu conheço. Um aplicativo de cálculo do Dácio Carvalho, inclusive eu utilizo isso com os alunos lá do programa Estruturas do Início ao Fim. No aplicativo do Dácio, você coloca lá o H, a altura da certificação, L1 e L2, e ele vai calcular para você automaticamente o coeficiente de arrasto com a precisão computacional. E um outro software, que é o Ciclone. O Ciclone ele é um pouco mais completo do que o Dácio. Por quê? O cálculo do Dácio ele só calcula para você o coeficiente de arrasto, que é para edificações de concreto armado. O aplicativo chamado Ciclone, além de calcular o coeficiente de arrasto para estruturas de concreto, ele também calcula os coeficientes de pressão e forma, por exemplo, para edificações, para estruturas metálicas de galpões industriais, por exemplo, tá bom? Então fica a dica aí desses dois aplicativos de cálculo para calcular para você de forma automática, né, o coeficiente de arrasto. Mas, como a gente está aqui fazendo um cálculo manual, eu quero mostrar para você como que isso é feito manualmente, certinho? No outro eixo, no eixo Y a 90 graus, o meu L1 sobre L2, 0,45 e H sobre L1, 0,82. Confere aqui. 0,45, o meu H, o meu L1 sobre L2, então mais ou menos aqui, não é isso? 0,40, 0,45, um pouquinho mais aqui à esquerda, depois do 0,4. E 0,82, mais ou menos aqui, ó, onde eu estou passando. Mais ou menos, tá? Eu não tenho aqui uma precisão no olhômetro, tá? Como uma ferramenta computacional. Então, é como se eu fizesse duas linhas. Uma aqui na vertical, outra na horizontal. Você pode até pegar aqui e achar uma escala dessa tabela, desse ábaco, para ter uma precisão maior. Mas eu aconselho a utilizar os aplicativos aí que eu citei para você, você vai ter uma precisão muito melhor. Subindo aqui, na interseção dessas duas linhas, na vertical e na horizontal, eu tenho o valor lá do meu coeficiente de arrasto para o vento a 90 graus, o vento cortando aí o eixo Y. Eu considerei no olhômetro um valor aproximadamente de 0,76, certinho? Vinícius, como que você sabe aí, aliás, de 0,75? E aí você pergunta, Vinícius, como que você sabe no seu olhômetro aí se está um valor exato? Não está exato e eu não tenho propriedade para fazer isso no olhômetro. Agora, quando eu faço esse cálculo, eu pego ali a minha escala, eu pego ali direitinho para ter um valor mais próximo do real, tá certo? E esse valor foi feito no olhômetro. Nos aplicativos de cálculo que eu fiz lá a consideração, no próprio Eberic, ele calcula ali para mim e eu tenho essa prova, essa contraprova, para ver se o meu cálculo manual está bem próximo ali do computacional, já que eu tenho ferramentas que vão me dar esse valor de forma mais exata, mais precisa, tá certo? Então é assim que eu tenho a certeza que esses valores estão certos, certinho? O ábaco que você vai considerar, né, para o vento de alta turbulência é realmente a figura 5 da página 24, da 6123, calculado o coeficiente de arrasto, eu calculo a minha força de arrasto para o nível do primeiro pavimento, a 3,10 metros, e para o nível da cobertura da minha edificação, o topo da edificação, que está a uma altura de 6,60 metros. Coeficiente de arrasto, valor de 1, tanto para 3,10 metros ou 6,20 metros, e aí eu calculo a minha força de arrasto do meu vento. Um detalhe muito importante, quando você calcula o seu coeficiente de arrasto, a sua largura efetiva, a sua altura efetiva, ela sempre parte do seu pavimento para baixo de onde você está executando.
Como eu estou no primeiro pavimento, repare aqui no corte. Deixa eu chegar aqui no corte para você entender o que eu estou querendo mostrar para você. Eu estou calculando inicialmente a minha força de arrasto para o primeiro pavimento. Então, eu tenho que considerar para baixo, mas também para cima nesse caso, para todas as prumadas dos lances do meu pilar, a partir do pavimento que eu estou calculando. Então, se eu estou aqui no primeiro pavimento, eu tenho o lance abaixo e acima dele. Então, a minha largura efetiva tem que ser calculada a partir do pavimento que eu estou analisando para cima e abaixo dele. No caso aqui da cobertura, eu não tenho pavimentos para cima, eu tenho pavimentos só para baixo. Então, a minha largura efetiva será calculada somente da altura da minha cobertura para baixo, a partir do centro de gravidade dessa minha prumada. Se eu tenho aqui um pilar, um lance com 3,10 metros, significa que a minha largura efetiva vai ser o quê? A largura que eu estou calculando, ou seja, 16,72 metros, não é isso? Multiplicado pela altura. Eu calculo uma área efetiva. Essa área efetiva, o meu AE, é calculado pela essa largura, a largura principal ali que eu estou analisando e calculando as minhas forças, a principal largura de faixa da minha edificação, 16,72, não é isso? Vezes a minha altura. Qual que é a altura? Metade da minha prumada. Se eu calculo aqui na cobertura, metade de 3,10 metros, 1,55 m. Agora, se eu calculo meu primeiro pavimento, eu tenho que calcular duas larguras de faixa. Por que duas larguras de faixa? Porque duas áreas efetivas. Vai ser uma só, o valor vai ser o mesmo. Mas aqui para o vento, a 3,10 metros, você viu que o fator S2 ele é diferente para 3,10 metros e para 6,60 metros, para 6,20 metros? Ou seja, eu tenho que calcular minha força de arrasto através da minha área efetiva, porém, com o valor da minha pressão dinâmica, tanto em X, tanto a 3,10 metros quanto para 6,20 metros. Os valores são diferentes para a altura de 3,10 metros e para a altura de 6,20 metros. Nós calculamos isso. 0,310 para a pressão dinâmica a 3,10 metros e 0,362 para a altura de 6,60 metros, 6,20 metros. Tranquilo? Então, quando eu faço o cálculo da minha força de arrasto, eu tenho que sempre considerar o pavimento que eu estou calculando a minha força do vento, ok? A minha força de arrasto. De novo, primeiro pavimento, metade para cima, metade para baixo. Cobertura, somente para baixo, até porque eu não tenho pavimentos acima dela. E foi exatamente o que foi considerado aqui na minha força de arrasto, certinho? A minha equação é uma só, porém, o vento aqui, a força de arrasto para 3,10 metros, o que eu tive? Coeficiente de arrasto igual a 1, certinho? Pressão dinâmica 0,310 vezes a minha área efetiva, multiplicado aqui pela minha largura efetiva, 16,72. Esse carinha aqui, já vou alterar aqui com você. 16,72 vezes a altura do meu pé direito, né, da minha prumada, na verdade, do meu lance, de 3,10 metros, dividido por 2, mais o coeficiente de arrasto, que é igual a 1, independente do lance do seu pilar, vezes 0,362, que é já para a altura de 6,20 metros, vezes 16,72, multiplicado pela minha altura, a minha altura efetiva, que é a altura total daquele lance do pilar, 3,10 metros, dividido por 2. Calculando aí com você, eu gosto de fazer nesse caso de trás para frente, tá? Mas fica a seu critério. Eu vou ter 1,55, 3,10 por 2, vezes 16,72, vezes 0,362. Primeira parcela aqui deu 9,38 aproximadamente, mais a segunda parcela, 1,55 vezes 16,72 vezes 0,310. Encontrei um valor aqui, aproximadamente 17,42 arredondando, tá bom? Se eu deixasse aqui 17,50, não ia fazer diferença alguma no meu dimensionamento, ok? Então, eu vou corrigir somente isso. Se tiver algum detalhe lá na frente, eu não vou corrigir para não atrapalhar o nosso procedimento aqui, ok? E não deixarmos de ser produtivos. Segunda equação, que é para o vento a 6,20 metros, alterando aqui novamente de 16,80 para 16,72. Olha só, 1,55, que é 3,10 por 2, vezes 16,72, vezes 0,362.
9,38. Mais uma vez, se eu deixasse 9,43, não ia ter diferença alguma aqui, certinho? Foram os valores do coeficiente de arrasto que eu calculei para o meu vento. O que isso significa, pessoal? Antes de mostrar para você como que essas ações são representadas no meu pórtico, vamos entender aqui, ó. Nós calculamos a ação do vento nesse sentido na edificação, correto? Na pior situação, que é na maior dimensão dela, nos 16 metros e 72, tranquilo? Nessa edificação, eu vou ter aqui 4 pórticos, confere? Esse primeiro pórtico, o pórtico A, o pórtico B, o pórtico C e o pórtico D. Em cada um desses pórticos, eu vou ter uma ação do vento. O que nós calculamos foi a força de arrasto global. Como eu tenho 4 pórticos, eu tenho que dividir aquela força por cada um deles, porque ela vai ser distribuída. Eu vou ter uma força, por exemplo, de 9,38 na altura de 6,20 m. Nesse pórtico, nesse outro pórtico, nesse outro pórtico, nesse outro pórtico. Porém, uma parcela igual a 1/4 desse valor total. É como se eu pegasse o valor de 9,38 e dividisse pela quantidade de pórticos que eu tenho ao longo daquela largura de faixa que eu calculei a minha estrutura, ok? 4 pórticos, 9,38 dividido por 4, 17,42 dividido por 4. Como que fica essa representação no meu pórtico, ou no nosso pórtico? Exatamente como estou mostrando para você. Força de arrasto para a altura de 3,10 metros, 4,38 em cada um daqueles pórticos que você viu. Pórtico A, B, C e D. A força de arrasto lá no alto da minha edificação, a 6,20 metros, 9,43 ou 9,38, né, o valor corrigido, dividido por 4, aproximadamente 2,36. É esse valor, é esse pórtico que eu represento para calcular, por exemplo, o deslocamento da minha estrutura. Como que eu calculo esse deslocamento? Cálculo manual ou utilizando um F2, ok? Para não entrar na disciplina de teoria das estruturas, calcular deslocamento aí de apoios, nós vamos calcular esses deslocamentos através do F2, o valor que já foi calculado aqui. Para quê? Para nós calcularmos agora a estabilidade da nossa estrutura e determinarmos se vai ser uma estrutura de nó fixo ou de nó móvel, ok? Se nós podemos desprezar ou não as ações, os efeitos de segunda ordem do vento na nossa estrutura, ok? Primeiro, chegando aqui no final, tá? Aguenta mais um pouquinho aqui, já está acabando, só tem mais a parte de estabilidade global e o cálculo do parâmetro de instabilidade e tipo de vinculação da nossa edificação. Aguenta mais um pouco, que vai ser massa aqui nosso fechamento, que eu vou mostrar para você no EBERIC, tá bom? Primeiro, estabilidade global, coeficiente γz e parâmetro de estabilidade alfa, aquilo que eu falei com você. O coeficiente γz tem por principal objetivo classificar a estrutura quanto à deslocabilidade dos nós, a fim de destacar o quão significativo são os esforços de segunda ordem globais para efeitos de cálculo. Se eu tenho uma estrutura de nó fixo, significa que eu tenho uma estrutura mais rígida, onde os deslocamentos são pequenos. Se eu tenho deslocamentos pequenos, significa que os efeitos de segunda ordem, que são provenientes justamente por esse deslocamento, são tão pequenos que podem ser desprezados. Se eu tenho uma edificação de nó móvel, uma edificação mais flexível, mais maleável, significa que os deslocamentos são maiores, são mais significativos e devem ser sempre considerados. Ou seja, em uma estrutura de nó móvel, necessariamente eu tenho que considerar os efeitos de segunda ordem no seu dimensionamento, tá certo? Para edificações acima de 4 pavimentos, o cálculo, a análise de estabilidade global por meio do coeficiente γz, ela é válida, ela é aplicável. Agora, para edificações abaixo de 4 pavimentos, ela não é o principal parâmetro. O principal parâmetro é o parâmetro de estabilidade e instabilidade alfa, que é justamente esse que nós vamos considerar para o nosso cálculo, até porque o nosso dimensionamento, a nossa edificação, possui apenas 2 pavimentos. E o que a norma fala para a gente? Uma estrutura reticulada poderá ser considerada como sendo de nós fixos se seu parâmetro de instabilidade alfa for menor que alfa1. Quanto que vale o alfa1? 0,2 mais 0,1 vezes n, se n for menor ou igual a 3. Alfa1 vai ser igual a 0,6 se n for maior do que 4, ok? Quem que é o n, pessoal? A quantidade de
prumados na nossa edificação, quantidade de pavimentos. Nós temos ali quantos pavimentos? 2 pavimentos. Então, meu N é igual a 2. Ou seja, eu vou calcular o valor do meu α1 nessa primeira equação, substituindo o valor de N, que corresponde a 2 pavimentos, né? O térreo mais o primeiro pavimento, 2 vezes 0,1, 0,2, mais 0,2, 0,4. Se o meu valor de alfa for menor do que 0,4, significa que eu tenho uma estrutura considerada de nó fixo, e aí os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, tá bom? Aqui embaixo tem a legenda de cada um deles. N, número de níveis de barras horizontais, andares acima da fundação. O térreo, primeiro pavimento, N igual a 2. H total, a altura total da nossa estrutura, no caso 6,20 metros. O NK, o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura com seu valor característico. Ou seja, para calcular a instabilidade, o parâmetro de instabilidade alfa, eu tenho que somar todas as cargas verticais da minha estrutura. Quais são elas? Peso próprio dos elementos estruturais, laje, viga, pilar, escada. Eu tenho que considerar peso de alvenaria, revestimentos, sobrecargas, cargas acidentais e todo outro tipo de carga que pode existir. Algum equipamento, casa de máquinas, enfim. Eu tenho que considerar todas as cargas verticais para fazer o cálculo dessa instabilidade, ok? Desse fator de instabilidade alfa. E o somatório das rigidezes de todos os meus pilares, certinho? De acordo com o que a norma diz para a gente. No caso de uma estrutura com pilares de rigidez, o que ela diz para a gente? Eu vou ler aqui com calma com você, para ter um entendimento aqui mais completo. Somatório das rigidezes de todos os pilares na direção considerada. Então, eu vou somar, eu estou fazendo um dimensionamento na pior situação, correto? Então, eu vou somar as rigidezes de todos os pilares que estão naquele alinhamento ali na pior situação. P1, P4, P7 e o P9 ou P10, se eu não me engano. Eu vou mostrar para você isso, claro, lá na nossa planta baixa. Porém, no caso de estrutura com pilares de rigidez variável ao longo da sua altura, permite-se considerar produto de rigidez, esse que é o modo de elasticidade do concreto, vezes a inércia equivalente de um pilar de seção constante, ok? Quando que isso acontece? Quando eu tenho um pilar, por exemplo, vindo aqui com a largura de 30 centímetros, lá no outro pavimento ele diminui, vem para 25, tranquilo? Quando ele variou essa sua dimensão, eu tenho que considerar essa variação na dimensão do meu pilar ao longo da sua altura. Porém, em edificações de pequeno porte, dificilmente isso acontece. Se acontece, eu nem indico que você faça isso. Em edificação de pequeno porte, o mais interessante é você não variar a dimensão do pilar. Se ele está nascendo lá com 20 por 30, 15 por 30, por exemplo, que ele permaneça com essa dimensão até o topo da edificação. Então, esse segundo critério aqui dificilmente acontece em edificações de pequeno porte, tá bom? E para a gente calcular esse parâmetro de instabilidade, eu preciso de algumas considerações aqui com você. Primeira coisa, o que foi considerado aqui nessa edificação? Peso próprio de lajes, piso e forro, igual a 1,5 kN por metro quadrado. O revestimento no pavimento, 5 centímetros, carga acidental no piso, igual a 1,5 kN por metro quadrado, e no forro de 0,5 kN por metro quadrado. Revestimento de forro de 2 centímetros, paredes de espessura igual a 20 centímetros, quando em vigas de 20 centímetros, e paredes de 15 centímetros, quando em vigas de 12 centímetros. Peso específico da alvenaria e revestimento igual a 18 kN por metro quadrado. Todos os pilares foram admitidos aqui com a seção de 20 por 20, para efeito de cálculo. Concreto com FCK de 30 MPa. Eu pego todas essas informações aqui, para quê? Para calcular os carregamentos da minha edificação, calcular o módulo de elasticidade, que vai ser variável em função do meu concreto, tá bom? E também com o tipo de agregado da minha edificação. O que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, nessa edificação, quando nós fizemos aqui o dimensionamento dela, e você vai ver o carregamento que foi considerado, logicamente, não dá aqui num curto espaço, num curto tempo que nós temos aqui para falar de estruturas durante essa semana, até porque se eu coloco aulas com mais de 1 hora, parece que vira uma coisa de outro mundo, né? Ninguém quer assistir, porque a aula é longa. Eu entendo que é uma situação até meio contraditória, né? A pessoa quer aprender, mas ela quer aprender tudo em vídeo de 30 minutos. É meio que absurdo um pouco isso, né? Mas não vou entrar em detalhe. Mas, em todo caso, eu quero dar para você algo que você consiga aplicar. E eu
não me importo aqui de ficar 3 dias para falar de uma coisa, mas como a maioria das pessoas querem algo superficial, infelizmente, eu me preocupo com o horário e para não deixar essa aula com parte 2, parte 3 e parte 4, eu vou calcular com você de forma bem direta aqui esse valor. O que eu fiz? Eu te dei todos os parâmetros para você encontrar esse carregamento. Peso específico de materiais, espessura, tipo de revestimento. Então, foi considerado aqui na certificação, em todas as vigas, paredes, tá bom? Tem paredes, tem as lajes, tem as dimensões das lajes, dimensões de vigas, e pedi para considerar os pilares com a mesma dimensão para facilitar o cálculo. Ou seja, o valor que eu considerei aqui para você, para calcular, né, a carga da edificação, o valor de NK, ele foi dado aqui, ó, de 1.954 kN. Porém, a distribuição de cargas é bem parecida com aquela que nós fizemos na aula anterior, ok? Com esses parâmetros que eu passei aqui para você, você vai chegar, ou pode chegar, né, em valores bem próximos daquele que eu calculei. Eu fui um pouco mais direto, né, um pouco mais objetivo, e cheguei lá naquele valor de 1.954, fazendo a distribuição de cargas, tá bom? Para não consumir mais o nosso tempo aqui, eu dei esse valor já de forma direta, tranquilo? Mais aqui adiante, nós começamos o nosso dimensionamento. Primeira coisa que eu faço, o cálculo do coeficiente alfa, módulo de elasticidade do concreto, página 24 da NBR 6118 de 2014, ok? Corrigindo aqui, onde o módulo de elasticidade do concreto é calculado com o fator αi, que vai depender do FCK do meu concreto, o αe, que depende do tipo de agregado que eu utilizo na composição do meu concreto, 5.600 vezes raiz de FCK. Essa equação você encontra na NBR 2014, página 24, tá bom? αi, para um FCK de 30 megapascal, 0,88. É tabelado, tá? Tem a equação para ele, mas o valor na equação vai te dar o mesmo valor da tabela que está na página 25. αe corresponde ao valor igual a 1 quando considerado um agregado graúdo do tipo gneiss ou granito. Na região aqui do Vale do Aço, até mesmo aqui lá em Belo Horizonte, o pessoal utiliza bem o gneiss. Então, por isso, o fator αe é igual a 1. Se na sua região utiliza, por exemplo, arenito, calcário, o basalto, você tem que revisar lá na página 24 qual que é o fator αe que você deve considerar para o cálculo do módulo de elasticidade, ok? Substituindo aqui os valores, eu encontrei um valor de 26.991,77 megapascal ou 26.991.990 quilonewtons por metro quadrado. A título de unidade, eu precisei fazer essa conversão. Depois que eu calculo o módulo de elasticidade, eu preciso calcular a inércia equivalente dos pilares que compõem aquele pórtico, tá bom? Todos os meus pilares têm a mesma dimensão, então vou considerar a mesma inércia para todos eles. Por isso que eu fiz ali a consideração de 20 por 20 nos pilares, para a gente não ter variação nessa inércia equivalente, tá bom? Depois basta a gente multiplicar o valor da inércia equivalente por 4, porque vão ser 4 pilares ao longo daquela direção de 16 metros e 72, tá certo? Depois que eu calculei a minha inércia equivalente, claro, eu vou precisar da força no topo da minha edificação, até porque o que eu estou querendo saber agora é basicamente o efeito devido a um deslocamento. Então, eu vou considerar um deslocamento que acontece lá no topo da minha edificação. Então, para eu considerar esse deslocamento no topo, eu tenho que considerar a força que acontece no topo da minha edificação. Então, o meu F aqui vai ser sempre o valor que acontece, né, no topo da sua edificação, que nós vimos que nesse exemplo foi de 2,36. A altura de 6,20 metros, o módulo de elasticidade de 26.991.990 e a deformação da nossa estrutura, o deslocamento dela. Esse valor você encontra através do F2. Você lança no F2 aquele modelo de cálculo, aquele pórtico plano, com os carregamentos lá na altura de 2 metros, de 3,10 metros e 6,20 metros, pede ele para calcular o deslocamento e você encontra aquele valor, ok? Com os valores que nós consideramos, nós calculamos, eu encontrei lá no F2 um valor da ordem de 5,21 vezes 10 a menos 4 metros, ok? O F2 vai te dar em milímetros e eu transferi aqui a unidade para metro, até porque nós vamos calcular o valor aqui
que é a inércia equivalente, em metro a quarta, certinho? Substituindo esses valores no cálculo da inércia equivalente nos pilares, 2,36 o valor de F, 6,20 ao cubo a altura total, 3 da própria equação da NBR 6123, 26.991.990 o módulo de elasticidade do concreto, 5,51 vezes 10 a menos 4, o deslocamento horizontal ali em X do nosso pórtico foi calculado utilizando o software F2, ok? Quem acha que o F2 é só um software acadêmico, se engana, tá? É um software muito poderoso que todo escritório de engenharia de estruturas, né, aplica nos seus projetos. Inércia equivalente, calculado aqui, 0,0126 metro a quarta. Como são 4 pilares no pórtico, vamos ver lá na nossa estrutura? Olha só, eu estou calculando o vento que está incidindo aqui nessa largura de 16,72 metros. Então, eu tenho 4 pórticos. Então, vou considerar aqui 4 pilares. Por isso, eu peguei o valor de 0,0126 e multipliquei por 4. 4 pilares, 4 pórticos, e eu tenho aqui o valor da minha inércia equivalente igual a 0,0504 metros a quarta. O que eu faço com isso, pessoal? Jogo lá naquela equação de alfa, do meu parâmetro alfa, porque agora eu tenho a minha inércia equivalente, ok? A altura total, 6,20. O NK, como eu falei, de forma direta, né? 1954. O N, o número de pavimentos, 2 pavimentos. Módulo de elasticidade do meu concreto. E a inércia equivalente, que eu calculei aqui para aqueles 4 pilares, no caso, os 4 pórticos. Calculando o meu alfa 1 para 2 pavimentos, né? O N igual a 2, nós já fizemos essa conta de cabeça anteriormente. 2 vezes 0,1, 0,2, mais 0,2, 0,4. Agora, eu só posso considerar que a minha estrutura é de nó fixo se o valor de alfa for menor do que 0,4. Vamos ver? Alfa, 6,20 vezes raiz de 1954 dividido por 26.991.990 vezes o módulo de a rigidez, né, a inércia equivalente aqui do meu pilar, 0,0504. Olha só, o meu parâmetro alfa de 0,23. Meu deslocamento é pequeno, então o meu fator alfa aliás, o fator alfa 1 de 0,4, ele é maior do que o meu parâmetro alfa. Sendo assim, de acordo com o que a norma diz para a gente, nós podemos considerar a nossa estrutura como uma estrutura de nó fixo, correto? E o que significa uma estrutura de nó fixo? Significa que os deslocamentos são tão pequenos que podem ser desprezados. Sendo assim, não há necessidade de considerar os efeitos de segunda ordem no dimensionamento da minha estrutura. Agora, o deslocamento horizontal tem que considerar? Sempre tenho que considerar, porque aí já envolve imperfeições geométricas devido ao desaprumo. A ação do vento deve ser sempre considerada. Agora, efeito de segunda ordem, que vai aumentar a intensidade do vento na sua edificação, você não precisa considerar se você fizer um dimensionamento, né, de uma estrutura como essa, que resultou para a gente um parâmetro alfa menor do que 0,4, que foi calculado. Uma estrutura de nó fixo. Se você está trabalhando com edificação acima de 4 pavimentos, onde você vai utilizar o principal parâmetro, o coeficiente γz, para analisar a estabilidade global da sua estrutura, nesse caso, você vai calcular o coeficiente γz e se ele for menor ou igual a 1,10, significa que a sua estrutura é de nó fixo e, portanto, você também poderia desprezar ou desconsiderar efeito de segunda ordem. Se o seu coeficiente γz fosse acima de 1,10 e menor que 1,30, significa que você teria uma estrutura de nó móvel e, portanto, seria necessário considerar os efeitos de segunda ordem na sua estrutura. Bem como, se nesse projeto que nós dimensionamos aqui, eu encontrasse aquele valor no lugar de 0,23, 0,45, 0,50, por exemplo, maior do que 0,4, eu teria que calcular minha estrutura como uma estrutura de nó móvel. Porém, existem várias formas de você enrijecer uma estrutura, como eu já citei ao longo dessa aula, para você aumentar a rigidez, diminuir o deslocamento e, consequentemente, diminuir o fator
de instabilidade alfa a ponto de você dimensionar uma estrutura de nó fixo, ok? Normalmente, se você faz um projeto de edificação abaixo de 4 pavimentos, talvez até de 5 pavimentos, você já vai ter naturalmente uma estrutura mais rígida, uma estrutura de nó fixo, onde você poderia desconsiderar as ações do vento, os efeitos de segunda ordem proveniente das ações do vento, deslocamento horizontal da sua estrutura, ok? Bom, é isso. Nós finalizamos aqui o nosso cálculo, ok? Aquilo que eu quis mostrar para você. Eu não estou me preocupando aqui em termos da duração da aula, até porque eu sempre disse, e na primeira aula eu falei isso, que todo esse evento é para quem está comprometido. Então, se as pessoas viram aí a duração da aula, pouco mais de 1 hora, ou 1h20, 1h30, e desistir no primeiro momento, eu não quero essa pessoa do meu lado, concorda? Eu quero alguém que está comprometido. Se você está aqui até agora, é porque você quer aprender, você está buscando algo a mais. Como que eu posso querer alguém que não está interessado, que não pode empreender 1 hora e pouco, aí, ou mais de 1 hora, ou nem que seja 30 minutos do seu tempo para empreender estruturas, e eu querer essa pessoa ali do meu lado, caminhando, aprendendo estruturas comigo, enfim, participando de um grande projeto? É impossível, tem que ter comprometimento. Então, por isso, eu estou aqui falando para quem está comprometido, ok? E tentei fazer o melhor possível e te entregar o melhor possível sobre a ação do vento aqui para a edificação que eu propus trazer para você, tá bom? Espero muito que você tenha gostado até essa aula. Se por algum motivo você já se sente satisfeito ou mesmo cansado, dá um pause, continua depois. Mas eu vou finalizar em menos de 10 minutos aqui, que eu quero basicamente só mostrar para você a aplicação dessa estrutura, desse dimensionamento no EBERIC. Aqui no EBERIC, existe aqui uma edificação de 2 pavimentos. Essa edificação, já fiz o dimensionamento dela algumas vezes com os próprios alunos, né? Até mesmo em lives no YouTube. Nessa edificação aqui no EBERIC, esse é o modelo 3D, só para você entender, né? Aqui no EBERIC, ele nos dá um relatório completo de verificação da estabilidade global da estrutura. Não só o EBERIC, o CPCAD também faz isso, só que eu estou chamando aqui a atenção para o EBERIC, né? É a mesma porque eu já mostrei ele anteriormente e estou querendo mostrar para você agora também. É só para você ver que todas as informações que nós calculamos, ele vai mostrar para a gente aqui. A carga total da edificação, em cada pavimento, se você lança uma estrutura no EBERIC, com os carregamentos de parede, peso próprio, cargas permanentes, sobrecargas, ele vai te dar esse carregamento aqui em cada um desses pavimentos, todas as cargas verticais. Não tem o valor de 1954? Eu modelo aquela estrutura no EBERIC com os carregamentos e eu venho aqui na tabela de imperfeições globais, nos relatórios de imperfeições globais, e somo essas cargas verticais. E eu não preciso ficar fazendo cálculos manuais, desde que eu apliquei e confio e sei a aplicabilidade desse software no cálculo de ação do vento, tá bom? Então essas informações ele vai me dar tudo, a título de eu comparar com os valores que eu calculo manualmente. Se eu duvidar de algum momento do que ele está mostrando para mim, hoje eu tenho um parâmetro para fazer essas verificações. Então eu sei que ele vai me dar valores muito próximos dos valores reais, valores calculados, tá bom? Nessa edificação aqui, para você entender, eu quero chamar a atenção sobre as ações do vento aqui no EBERIC, ok? Esse valor aqui, ó, olha aqui embaixo nessa tabela, verificação de contorno, tá vendo? De conforto, probabilidade de ocorrência. Olha quanto que o EBERIC considera, 75%. Quanto que a norma fala para a gente? 63%, ou seja, 0,63. Período de recorrência. O EBERIC considera a cada 10 anos. A norma considera a cada 50 anos. Então, posso considerar isso aqui no meu projeto, tá bom? Todas aquelas informações, ó, fator S1, fator S2, S3, eu configuro de acordo com aquilo que eu expliquei para você. Então, hoje, eu tenho certeza que você tem propriedade para configurar isso aqui no EBERIC da forma mais correta possível, através daquela aula que eu mostrei para você, ok? Velocidade média, velocidade básica do vento, o mapa de isopletas, ok? O EBERIC também tem ali o mapa dele, onde você, através desse mapa, calcula a sua velocidade média básica aí do vento. 30 metros por segundo, para edificação residencial, aqui em Minas Gerais. Forças médias do vento. Olha aqui que bacana. Coeficiente de arrasto. O EBERIC calcula o coeficiente de arrasto de forma automática para cada largura de faixa da sua edificação, ok? Calcular o vento de alta ou de baixa turbulência.
Calculei aqui de alta turbulência, de acordo com a edificação a residência, né? Na verdade, a vizinhança, onde a minha edificação será construída, vento de alta turbulência. E aqui, se você quiser, ele pode considerar um valor único para toda a estrutura, ok? Um valor ali das dimensões, larguras de faixa, e uma mesma altura para toda a edificação. É como se ele pegasse um caixote totalmente retangular, que é aquela edificação que nós temos de dimensionamento, né? Nós tivemos ali a dimensão em X e em Y. Em projetos arquitetônicos, né, dificilmente você tem uma arquitetura como aquela. Ainda existe. Mas uma edificação residencial de médio, alto padrão, já tem seus balanços, né? Como que eu posso falar? Mais arrojados, uma estrutura mais arrojada. Essas larguras são diferentes, mas se você quer considerar a pior situação, é só você pegar a maior largura de faixa, tanto em X quanto em Y, e indicar para ele aqui o valor que ele vai calcular de acordo com aquilo que você mostrar para ele. Olha o que ele faz aqui para a gente. As larguras de faixa, de acordo com as minhas fachadas do croquis do meu projeto, as minhas plantas baixas, calcula para mim o fator S2, calcula o coeficiente de arrasto em X e em Y, e de acordo com o coeficiente de arrasto, S2, e com todas essas informações aqui, ele calcula para mim as forças de arrasto, tanto em X quanto em Y, ok? É muito produtivo, não é? É muito bacana utilizar uma ferramenta computacional. Eu estou falando que o Eberic, mas todas as outras têm essa informação também. Eu consigo configurar as ações do vento da forma correta. Porém, hoje, você sabe que você consegue fazer isso no Eberic, porém você sabe como que isso é feito, ok? Isso que é o diferencial. É assim que você se difere de alguém que sabe realmente fazer projeto estrutural e de alguém que sabe apenas utilizar o software, ok? É o que eu quero chamar a sua atenção. Mais importante do que saber utilizar o software é saber o que o software faz, saber o que ele pensa para fazer um dimensionamento estrutural e se o dimensionamento, se os resultados que ele gera para você são corretos, são confiáveis ou não, ok? E é por isso que eu decidi chamar a atenção para você nesse workshop exatamente sobre o que foi abordado. Cálculos manuais, comparativos com os softwares, para você entender essa relação e saber que você só vai ter um bom aproveitamento se você souber realmente o que você está fazendo, souber o que tem que ser pensado para dimensionar uma estrutura e assim você conseguir avaliar se o software está sendo econômico ou antieconômico. Cansei de escutar pessoas falando que o Eberic é superdimensionado ou superdimensiona mais a estrutura do que o CPCAD, por exemplo, ou do que o próprio TQS. Para mim, quem superdimensiona a estrutura é o próprio engenheiro estrutural, de acordo com aquela concepção que ele adotou, e não o próprio software. Ele vai calcular de acordo com a base de dados, com as informações que eu joguei nele. Se eu jogo alguma informação lá errada, ele vai calcular com aquela informação errada. Se eu coloco lá informações que foram tiradas, que foram bem embasadas, de locais onde que eu soube exatamente o que está sendo feito, o que está sendo pensado, não tem por que você ter um projeto superdimensionado, um projeto antieconômico. Você só faz hoje um projeto superdimensionado se você quiser, ok?